queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 60. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações, né? Reforço aqui sempre com vocês. Essas anotações são bem importantes para responder as atividades e fixar o conteúdo, né? Sentar, prestar atenção, escrever, isso ajuda muito no processo de fixação, de entendimento do conteúdo. Então, não deixem de ter esses materiais em mãos. E vamos começar a nossa aula de hoje, então. Hoje nós vamos começar a conversar em relação às unidades de conservação ambiental, tá? Vamos entender o que são unidades de conservação ambiental, sua finalidade, né? Ela tem as esferas também, uma esfera federal, estadual, municipal, a gente vai conhecer as principais dentro dessas esferas também. E para começar hoje, o nosso objetivo é definir o que são unidades de conservação ambiental. Então vamos conhecer o que são, vamos entender o que elas são. A gente viver em um meio ambiente que é ecologicamente equilibrado é um direito de todo brasileiro e esse direito está garantido na Constituição Federal. A Constituição, é um conjunto de leis que regem, então, direitos e deveres de todos os cidadãos, de todos os brasileiros, o que podemos ou não podemos, o que o Estado, no caso o governo, deve nos assegurar, está tudo dentro da Constituição, né? Tudo que é feito no Brasil precisa ser feito com base na Constituição. Se é feito alguma coisa que não está lá, se é desviado disso, então nós estamos incorrendo em um crime, nós ou quem quer que seja. Então, viver em um meio ambiente que é equilibrado, então isso está dentro da Constituição, é um direito nosso. Há muito tempo, o ser humano ele reconhece essa necessidade de proteção de áreas naturais, que têm características específicas. Se salvaguardando, deixando ali guardado fauna, flora, rios, mares, elementos que precisem coexistir para que haja equilíbrio na natureza. Então não é de hoje, ficou mais evidente, é mais evidente hoje em dia por questões de mídia, isso chega hoje em dia, é mais fácil chegar a nós em relação a questões de mídia. É feito mais estudos, a gente possui mais grupos ambientais, pessoas que falam sobre isso, mas essa necessidade de proteção, de proteger esses ambientes ecológicos, não é de hoje. Um dos instrumentos que a Constituição aponta para que esse direito nosso ele seja cumprido é a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, locais específicos que têm necessidade de proteção. Ou seja, indica que o poder público deve criar áreas protegidas e garantir que elas contribuam para a manutenção de um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado. Então, o poder público ele tem dever de criar esses espaços, de salvaguardar, de guardar, de resguardar esses espaços e que eles sejam, então, mantidos, não seja apenas criado, agora esse espaço A aqui foi criado e é deixado lá. Não, é preciso manter esse ambiente para que ele continue em equilíbrio. E aí a gente entra então nas unidades de conservação da natureza. Assim, acordos internacionais aliados à Constituição Federal Brasileira culminaram então no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é abreviado então para SNUC. Sempre que nós falarmos, nos referimos a esse termo, SNUC, estamos nos referindo a esse sistema. É um sistema nacional, é ele quem rege todas as unidades de conservação no Brasil, então ele é o topo ali da pirâmide, digamos assim. Então é esse sistema que rege todas as áreas que são conservadas no Brasil. Ou seja, é um sistema que regulamenta e fornece diretrizes para a implementação e para a gestão, de uma variante, de uma variedade, então, de áreas protegidas no país, tá?
As áreas protegidas, o que que elas são aqui então? Destaquei aqui para vocês. São áreas de terra ou mar, né? Então, não necessariamente apenas um pedaço de terra, né? Ali dentro em território, mas pode ser no mar também. A gente tem várias unidades de conservação protegidas ali na nossa costa também, que são destinadas então à proteção e à manutenção da diversidade dos seres vivos, dos recursos naturais e culturais que nessas áreas existem. Entre os tipos de áreas protegidas, né, que são reconhecidas então pela legislação, no caso pelo sistema ali, pelo SNUC, a gente tem então as unidades de conservação, que podem ser então terras indígenas, terras de comunidades quilombolas, né? Isso tudo é protegido por lei. Então aqui é necessário que vocês façam um resgate então do que nós já vimos em relação às comunidades tradicionais. Então, dentro desses ambientes das comunidades tradicionais, a gente tem unidades de conservação. Por isso, né, esses povos são tão importantes na manutenção, né? Por isso que eles trazem consigo os seus costumes e tradições que são passados. Lembram que a gente conversou sobre isso? Então, por isso que eles são tão importantes nessa questão de conservação ambiental no nosso país. Então, as unidades de conservação estão dentro de áreas protegidas, ok? Aqui, por exemplo, né, para você só. O processo de elaboração e negociação, né, do SNUC, para que ele pudesse ser feito e implantado, durou mais de 10 anos, né, gerou uma polêmica ali entre ambientalistas, né, com o que iria entrar, o que não iria entrar. Então, sendo, né, um projeto de lei, sempre vai ter várias pessoas trabalhando para que isso aconteça, né, ouvindo, né, vários lados para que isso aconteça. Não vai agradar todo mundo, né, vai existir polêmicas, mas, enfim, né, o resultado aconteceu e gerou, então, uma lei ali nos anos 2000. Isso significou um avanço importante na construção de um sistema efetivo de áreas protegidas no país. Porque antes tinham, né, algumas áreas protegidas, né, mas não existia um sistema que regulasse tudo isso, que desse diretrizes, né, tem que ser feito dessa forma, desse um norte, né, um manual de instruções ali como deve ser feito e como, depois de feito, o que deve ser feito para ser mantido, né? Então, não existia isso. O SNUC surgiu justamente para isso, para fazer essa questão para que existissem, né, sejam criadas essas áreas e como elas devem ser geridas também. Então, as unidades de conservação, que elas vão ter essa sigla UC ali, elas são legalmente instituídas pelo poder público dentro das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Então, existem unidades de conservação dentro dessas esferas. A definição de unidades de conservação a partir, né, do SNUC é dada como espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, então águas que estejam ali, né, dentro dessas esferas ali, com características naturais relevantes. Então, esses espaços precisam ter, né, algumas características para serem consideradas unidades de conservação. Elas têm que ser legalmente instituídas pelo poder público e elas têm que ter objetivos de conservação, limites, né, onde começa e termina, definidos sob um regime especial de administração. Então, a gerência disso, né, fica sob um regime especial, realmente ambiental, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Tá? Então, tem todo, né, um sistema por trás, né, do que é uma unidade de conservação. Não é simplesmente um pedaço de terra ali que a gente não vai tirar árvores, a gente não pode plantar isso, aquilo. Não, existe toda uma questão de gerência por trás também. O SNUC, então, foi concebido de forma a potencializar o papel das unidades de conservação, de modo que elas sejam planejadas e administradas
de forma integrada com as demais unidades de conservação, né? Então, como eu comentei com vocês, ele veio justamente para isso, né? Para dar um norte para essas unidades de conservação, não ser simplesmente um espaço ali que tem algumas características especiais. Então, isso assegurou que as amostras significativas e ecologicamente viáveis dessas diferentes populações, habitats, ecossistemas estejam representadas no nosso território e dentro de águas jurisdicionais também, no caso, né, mares, ali como eu comentei com vocês. Para isso, o SNUC é gerido pelas 3 esferas, né, estadual, federal e municipal. Então, aqui, ó, áreas públicas de proteção. Aqui no mapa, a gente tem unidades de conservação no país, chega a ser até 150 milhões de hectares de áreas protegidas. O que nós temos em verde claro é área de proteção no país. Então, a gente consegue ver que tem bastante, né, em relação ao nosso país como um todo. O Brasil é um dos países que mais protege, justamente porque existe uma legislação ambiental que faz com que isso aconteça. O SNUC veio justamente para isso. Então, por mais que a gente tenha questões de desmatamento, existe, é claro que existe, né? A gente vê todos os dias, a gente ouve notícias, a gente lê, existe o desmatamento sim. Mas o que a gente não ouve é que o Brasil é um dos países que mais protege, que mais áreas protegidas tem no mundo. E a gente consegue espacializar vendo aqui pelo mapa, por exemplo. Então, percentual de cada bioma que está em unidade de conservação. Aqui a gente volta também para a questão dos biomas que nós vimos nas aulas passadas, lembram? Cada bioma tem um percentual que deve ser preservado. O que mais necessita de preservação, o que mais tem, é a Amazônia. Então, é por isso que é mais difícil conseguir, por exemplo, transformar áreas da Amazônia em plantação, em pasto, porque para cada área que você tem de pastagem ou plantação, é necessário ter uma área ainda maior de proteção. E a gente consegue ver aqui no mapa que tem bastante, né, áreas de proteção. Então, cada bioma tem a sua especificidade quanto a essa questão de áreas de proteção ambiental. Além disso, essa visão estratégica que o SNUC oferece aos formadores de decisão, no caso, né, os governantes, possibilita que essas unidades de conservação, além de conservar, né, proteger os ecossistemas, a biodiversidade, isso também traga renda, gere renda, emprego, desenvolvimento e propicie, então, uma efetiva melhora da qualidade de vida das populações locais. Então, todo mundo que está ao entorno ali desses locais se beneficia, assim como o Brasil como um todo, né? Aqui entra, então, mais uma vez, o papel dos povos tradicionais, né, que vivem, então, nessas áreas de proteção ambiental. O SNUC tem alguns objetivos, então vamos ver quais são. Contribuir para a conservação das variadas espécies biológicas e dos recursos genéticos no território e nas águas jurisdicionais. Então, contribuir, né, para que essa variedade, essa biodiversidade, a quantidade de vida que a gente tem nesses territórios seja preservado. Proteger as espécies ameaçadas de extinção, então essas unidades de conservação também têm essas finalidades, né, de como ali dentro não pode ser explorado comercialmente a um nível maior, por exemplo, retirada de mata nativa, nem nada do tipo. Então, as espécies, elas estão asseguradas ali dentro. Contribui para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Então, recuperação de áreas, né, que porventura possam estar degradadas. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, que é o que as comunidades tradicionais fazem quando elas estão inseridas, né, nesse contexto de preservação. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Então, ensinar, né, ter aulas assim, para que vocês entendam a importância, aulas de proteção ambiental, ir nesses locais, conhecer, que muitos deles trazem essas questões de noção ambiental, né, para conhecer como funciona. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas, né,
de notável beleza cênica. Então, essa questão do visual é realmente manter, né, aquele local para que ele seja belo, para que ele seja visitado, para que ele seja olhado, para que ele seja levado, né, ao mundo. É beleza cênica. Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica. Então, essas questões físicas realmente, né, para que isso possa continuar existindo por muito tempo. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa, né, estudos, monitoramento ambiental. Então, nesses locais ocorre muita pesquisa de universidades, né, faculdades, justamente por isso, porque é um local preservado, né, é um local que tem material a ser oferecido para pesquisas ambientais como um todo. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação, a interpretação ambiental, o contato com a natureza, né, como eu comentei já ainda há pouco com vocês. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais, respeitando, valorizando o conhecimento, né? Então, é isso que as populações tradicionais elas fazem nesses ambientes, né? Promovem conhecimento e perpetuam o conhecimento, além do respeito que tem por aquele ambiente. E por enquanto, é isso. Na próxima aula a gente vai continuar conversando, então, em relação a essa questão de unidade de conservação. Hoje nós entendemos o que são, qual a sua finalidade, né, os objetivos. E na próxima aula a gente continua o assunto, então. Não deixem de fazer as atividades. Tchau, tchau!